Fala pessoal, tudo bem? Eu tô aqui na Praia do Rosa, litoral catarinense. Estou fazendo uma pequena viagem pelo litoral catarinense para visitar alguns irmãos de alma, do Alma Mestra. Mas há pouquíssimo tempo eu vivi alguns dias um tanto turbulentos e desconfortáveis. Há pouco mais de um mês, a nossa empresa tem uma outra empresa, né, além aqui da iniciativa do Sem Fronteiras. Nossa empresa teve 5 carros roubados, de uma maneira que o seguro não iria cobrir. E aí, no dia seguinte, de uma outra empresa que eu tinha, por conta de uma confusão dos antigos sócios e de coisas que ficaram para trás, fiquei sabendo que tinha um imposto no valor também de 2 carros, né, que teria que se pagar em coisa de uma semana. E no dia seguinte, eu tinha que dar uma aula na Escola do Fluxo sobre amor fati. Aceite aquilo que o destino te traz. E foi um momento, no mínimo, muito interessante, né? Embora o sofrimento material seja muito menor do que outros sofrimentos que todos nós já vivemos, né? O sofrimento do coração, ele é um sofrimento real. Eu tinha que dar uma aula sobre aceitação do próprio destino em todo esse contexto que estava acontecendo. E aí eu falei, cara, essa é uma hora da verdade mesmo, né? De eu realmente ver se eu de fato acredito naquilo que eu prego ou se é só a teoria, se é só, né, da boca para fora. Eu falei, não, vamos ver se eu realmente acredito naquilo que eu falo, porque senão eu não vou conseguir dar uma aula falando sobre isso se eu realmente não acreditar. E aí, cara, foi uma das melhores aulas que eu já dei na minha vida. Surreal. Com sangue nos olhos eu dei aquela aula. Assim, realmente vivendo essa situação de amor fati. Que não é a primeira vez que eu vivo, né? Ao longo da viagem também foram 7 roubos e outras perdas muito maiores que não se referiam à questão material. E eu até perguntei pro meu psicanalista, poxa, por que será que eu tô vivendo essa situação de novo? Será que eu já não aprendi? Será que 7 roubos não bastam? E ele me falou, por que será que a gente tem que tomar vacina de vez em quando? Né? De quando em quando, tem que repetir a dose. Porque a nossa imunidade baixa e a gente precisa produzir de novo os anticorpos. Se relembrar, porque o maior mal da humanidade é o esquecimento. E é bom que de vez em quando o marinheiro tenha que se confrontar com uma nova tempestade, senão ele fica frouxo, senão ele fica flácido. O conforto nos deixa frouxos, nos torna flácidos. E é a tempestade que faz o bom marinheiro. E é esse o poder do sofrimento, né? Eu gosto muito de olhar para a história de Buda. Buda, quando nasceu, né, ele foi visitado por um sábio, foi um grande nascimento, cheio de sonhos premonitórios, de profecias. E ele foi visitado por um grande sábio no seu nascimento. Ele nasceu no reino mais rico da região, ali na região de Lumbini, no clã dos Sakyas. Por isso que ele é chamado de Buda Sakyamuni, o mais precioso dos Sakyas. Muni é joia e Sakya era o clã dele. Então Buda Sakyamuni era o mais precioso dos Sakyas. E o rei, o pai de Buda, era um grande rei, do reino mais rico da região. E esse sábio que foi visitar Buda no seu nascimento, disse ao rei, o seu filho será, se ele não conhecer o sofrimento, ele vai ser o maior dos reis, um grande conquistador, um grande monarca, um rei justo e sábio, o maior rei de toda a terra. Porém, se ele conhecer o sofrimento, ele vai abandonar tudo e se tornará um Buda, um ser liberto, aquele que conhece a verdade. E aí o rei pensou, né? Pô, entre um Buda, um retirante, alguém que vai viver no meio da floresta, e o maior rei do mundo, eu quero que meu filho seja o maior rei do mundo, não quero que ele vire monge. E ele tomou todo o cuidado para que Buda jamais conhecesse o sofrimento. Então ele colocava apenas pessoas jovens no palácio para que Buda não conhecesse a velhice.
apenas as mais belas dançarinas. Todas as noites ele pedia para que seus camareiros trocassem todas as flores do palácio para que Buda não conhecesse a morte. E privou Buda de todo o sofrimento. Tentou fazer de Buda um piá de prédio. Tentou fazer de Buda um menino que não conhecia o sofrimento, que não conhecia a dor, que não conhecia a doença, que não conhecia a morte. Mas isso não funcionou por muito tempo. Buda foi um grande guerreiro, foi um grande dançarino, foi um grande orador, mas ele não conhecia o sofrimento. E ele sentiu um ímpeto muito grande de sair pelo mundo e conhecer o que estava fora do palácio. O pai dele, o rei, ficou desesperado, falou: meu Deus, meu filho vai conhecer a vida. E tem pai que faz isso, né? Que é proteger o filho da própria vida. E aí viram essas crianças mimadas que moram com os pais até 40, 50 anos, o que a psicologia analítica vai chamar de puer, o cara que não amadureceu, que não evoluiu, que não viveu os obstáculos que a vida traz. E é isso que o rei tentou fazer com Buda, rei Suddhodana. E então Buda decidiu sair para o mundo mesmo assim. O rei tomou todo o cuidado para que quando o filho saísse, ele não encontrasse a velhice, a doença e a morte. Então ele pediu para que pelas cidades onde Buda iria passar, a caravana de Buda iria passar, fossem retirados os velhos, os mortos, os doentes. Mas ele não conseguiu. Na primeira vez que Buda saiu, Buda encontrou uma pessoa velha. E ele olhou e falou: o que é isso? O que é essa pessoa? Eu nunca vi alguém assim. E aí lhe apresentaram. Falaram: olha, essa é uma pessoa velha. Isso vai acontecer com todo mundo. E Buda falou: isso vai acontecer comigo? Vai acontecer com a minha esposa, com meu filho? Caramba! E ele ficou extremamente impactado. Decidiu sair mais uma vez o rei tentou proteger ele e mais uma vez não conseguiu. Dessa vez, Buda se encontrou com um homem doente, um homem enfermo, um moribundo. Ele falou: mas o que é isso? E aí falaram: olha, isso é doença, todo mundo está sujeito a isso, né? Todo mundo pode ficar doente em algum momento. E aí Buda falou: cara, pode acontecer isso comigo? Pode acontecer isso com a minha família, meu Deus? Ele ainda era um piá de prédio, estava deixando de ser. E aconteceu a terceira saída de Buda, e dessa vez, embora o rei tivesse tentado proteger ele também de todo o sofrimento, ele se encontrou com um cadáver, se encontrou com alguém morto. E ele compreendeu que isso também ia acontecer com ele. E ele compreendeu que o sofrimento fazia parte da jornada humana. É a primeira nobre verdade, tudo é sofrimento. E ele decidiu encontrar um caminho que transcendesse o sofrimento, que pudesse levar ele para além dessa condição, né? E aí ele atingiu a iluminação, alcançou o conhecimento sobre as 4 nobres verdades, que 1, tudo é sofrimento. 2, todo sofrimento tem uma causa. 3, tendo uma causa, todo sofrimento também tem um fim, basta que se removam as causas. E a 4ª nobre verdade, que é o caminho para o fim do sofrimento, o nobre caminho óctuplo. Eu vou gravar um vídeo falando sobre isso ainda, a gente estuda isso lá na Escola do Fluxo. Mas o ponto que eu quero trazer foi o encontro com o sofrimento, foi o encontro com a doença, com a velhice e com a morte que despertou a consciência de Buda para algo maior. Então, por isso, a gente, na cultura tibetana, a gente agradece o sofrimento como uma possibilidade de nos levar a um patamar mais elevado. Porque se a gente está confortável onde a gente está, que é o que o budismo chama de reino dos deuses, a gente não deseja mudar daquela situação, a gente fica estagnado. Então é preciso esse desconforto que nos tire da nossa zona de conforto para que a gente busque algo mais elevado, algo que está além. E essa é a função do sofrimento. Só que o sofrimento, apenas pelo sofrimento, não significa nada. É apenas a dor pela dor, não significa nada, né? Ela precisa de uma transcendência, senão a gente fica preso nessa situação miserável, né? E a chave para mim, para isso, é o amor.
Existe o caminho da dor, mas sempre a gente vai passar pelo amor. Não necessariamente a gente precisa ficar preso à dor. Porque as cicatrizes têm sim o seu valor, mas ferida aberta é apenas dor. E é isso que ensina a simbologia da flor de lótus, tão presente na cultura budista e nas tradições orientais como um todo, né? A flor de lótus, ela representa justamente o caminho das 4 nobres verdades. Ela nasce num terreno totalmente desfavorável, em meio ao lodo. E o lodo é a representação da primeira nobre verdade, tudo é o sofrimento. O lodo representa o sofrimento. Porém, ela usa esse lodo para florescer, né? Isso representa a segunda nobre verdade, a raiz do sofrimento. Todo sofrimento tem uma causa, que é a raiz do lótus, que está no lodo. E aí ela cresce, né, no meio da água, o seu talo vindo da raiz que está no lodo, no sofrimento, ele cresce até a superfície da água. E essa é a terceira nobre verdade. Existe um caminho para o fim do sofrimento. E a quarta nobre verdade é o desabrochar do lótus na superfície, quando ele transcende o sofrimento. E as pétalas do lótus não são impermeáveis, não se maculam com a sujeira ao seu redor. O que muita gente esquece de compreender, porém, é que sem a lama não existe o lótus precisa da lama para florescer. Porém é preciso esse ímpeto, essa vontade de não ficar preso à lama, de usar a lama ao seu favor para gerar o seu próprio florescimento humano. Por isso que a dor tem sim a sua função psicológica, desde que ela seja usada como substrato para o nosso florescimento. E você? O que você faz com o sofrimento que a vida te traz? Eu sou André Sem Fronteiras, eu espero que esse momento de troca de sabedoria possa ajudar na sua jornada através do sofrimento, não porque você fique estagnado nisso. E se isso fez sentido para você, deixa aqui o seu namastê, lembra de se inscrever no canal, ligar o sininho para que a gente possa continuar trocando e florescendo em conjunto para fazer um belo de um jardim. Om Tat Sat.